Entre provas e suspeitos e silêncio, esconde-se uma verdade sombria. Baseado em fatos reais, este é mais um caso com a história. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Prepare-se, a investigação vai começar. Getúlio Dornelles Vargas foi presidente do Brasil por 2 períodos, de 1930 a 1945, e novamente de 1951 até a sua morte em 1954. Era uma figura amada por parte da população e odiada por muitos inimigos políticos. Um homem poderoso, que dividia opiniões. Nos anos 1950, seu governo estava sob forte pressão. Denúncias de corrupção, crise econômica e principalmente o conflito com a imprensa e setores militares. O ambiente político era explosivo. Em agosto de 1954, uma tentativa de assassinato contra o jornalista Carlos Lacerda, um dos maiores opositores de Vargas, acabou ferindo e matando o major Rubens Vaz, da Aeronáutica. A investigação apontou o envolvimento de membros da guarda pessoal do presidente. A partir daí, os militares exigiram sua renúncia imediata. Na madrugada de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas foi encontrado morto em seu quarto no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, com um tiro no peito. Temos um vídeo com todos os detalhes dessa noite aqui no canal. Oficialmente, foi registrado como autoextermínio, com um revólver calibre 32 e uma carta deixada sobre a mesa, a famosa carta testamento, que dizia: "Saio da vida para entrar na história." As dúvidas e teorias. Apesar da versão oficial, muitos acreditam que Vargas não se autoexterminou, foi exterminado. As principais suspeitas e argumentos incluem a posição do corpo e da arma, que não condiziam com o autoextermínio, segundo alguns relatos. Havia incoerências também nos depoimentos das pessoas próximas. Vargas tinha apoio popular crescente. Sua morte acabou revertendo o cenário político, o que beneficiou seus aliados. Alguns afirmam que ele foi desvivido por militares para evitar um levante popular. E quais foram as consequências? A morte de Vargas provocou comoção nacional. Multidões tomaram as ruas em prantos e protestos violentos eclodiram contra os militares e a imprensa. Seu corpo foi levado para o sul do país, onde uma multidão o acompanhou em silêncio. Até hoje, historiadores e jornalistas debatem: Vargas realmente se autoexterminou como ato político ou foi vítima de uma conspiração encoberta como autoextermínio? A verdade talvez tenha sido enterrada junto com ele, e o caso permanece um dos maiores mistérios políticos da história brasileira. Getúlio Dornelles Vargas governou o Brasil por mais de 15 anos. Foi amado por uns, odiado por outros, chamado de pai dos pobres, criou leis trabalhistas, aumentou salários e desafiou grandes empresários. Mas, por trás da imagem de líder popular, o clima político era tenso. A imprensa o atacava, militares pediam sua saída, e seus inimigos o cercavam como lobos à espreita. Na noite de 5 de agosto de 1954, um atentado muda tudo. O jornalista Carlos Lacerda, o maior opositor de Vargas, sofre uma tentativa de assassinato. O tiro não mata, mas atinge o major Rubens Vaz, da Aeronáutica. As investigações revelam um nome incômodo: Gregório Fortunato, o chefe da guarda pessoal do presidente. O escândalo explode. Militares exigem a renúncia imediata de Getúlio. E dentro do Palácio do Catete, o presidente percebe que está cercado. Na madrugada de 24 de agosto, Getúlio reúne seus ministros. Tenso, abatido, mas decidido, ele diz: "Só morto sairei do catete." Horas depois, um disparo ecoa no palácio. Getúlio Vargas é encontrado caído, com um revólver calibre 32 e um tiro no peito. Ao lado, uma carta que marcaria para sempre a história do Brasil: "Saio da vida para entrar na história." O país para. Milhares vão às ruas chorando, gritando, em desespero. A carta testamento transforma Getúlio em mártir. Mas, enquanto o povo chora nos bastidores, algo não fecha. Testemunhas dizem que o corpo estava em posição estranha. O tiro parecia difícil de ser auto-infligido, e alguns afirmam que a arma estava em um ângulo incompatível com tirou a própria vida. E mais, relatos desaparecem,
Documentos somem e o próprio local do crime é rapidamente isolado pelo exército. Haveria algo a esconder? Alguns historiadores acreditam que Vargas foi assassinado por militares. Outros dizem que o autoextermínio foi real, um gesto político para impedir um golpe. Mas entre cartas reescritas, testemunhos contraditórios e a falta de provas concretas, a morte de Getúlio Vargas se mantém envolta em sombras. Getúlio Vargas deixou o poder, mas nunca saiu da história. Com um tiro, seja dele ou de alguém que o temia, mudou o rumo do Brasil e selou seu nome na memória do povo. Até hoje, a pergunta ecoa pelos corredores do Palácio do Catete. Foi autoextermínio ou foi exterminado? Na manhã de 24 de agosto de 1954, o Brasil parou. Pouco depois das 8 horas, as emissoras de rádio, o principal meio de comunicação da época, interromperam suas programações. A voz dos locutores tremia ao anunciar: acaba de falecer o presidente Getúlio Vargas no Palácio do Catete. Por alguns segundos, o país inteiro mergulhou num silêncio profundo. E então, o desespero começou. Homens choravam nas ruas. Mulheres desmaiavam. Nas portas das fábricas, trabalhadores se ajoelhavam com o rádio nas mãos. Em poucos minutos, milhares de pessoas se reuniram em frente ao Palácio do Catete. Alguns gritavam o nome de Vargas, outros pediam vingança. A multidão cresceu tanto que as forças de segurança tiveram que recuar. Enquanto o corpo do presidente ainda estava dentro do palácio, do lado de fora, o povo transformava o luto em revolta. O anúncio da morte provocou uma onda de violência em todo o país. Os jornais e rádios que haviam criticado Vargas foram atacados. Sedes da imprensa foram incendiadas, especialmente as da Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda, e de veículos ligados à oposição. Lacerda teve de fugir do Rio de Janeiro escondido, temendo ser linchado. Nos quartéis, oficiais choravam. Muitos não acreditavam que o presidente havia realmente tirado a própria vida. Em São Paulo, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte, milhares marcharam pelas ruas carregando retratos de Vargas e gritando: Getúlio vive! Getúlio vive! No dia seguinte, o corpo de Getúlio foi levado em cortejo pelas ruas do Rio. Mais de 1 milhão de pessoas acompanharam o caixão até a estação ferroviária. Homens, mulheres e crianças jogavam flores sob o trem, que levaria Vargas a São Borja, no Rio Grande do Sul. Alguns se ajoelhavam nos trilhos, outros choravam como se tivessem perdido um parente. Foi uma comoção jamais vista na história do país. A carta-testamento foi lida nas rádios de norte a sul. Cada frase reforçava a imagem de um homem que teria se sacrificado pelo povo. A morte transformou Getúlio Vargas, de um presidente contestado, em um herói nacional. A oposição ficou silenciosa. Os militares recuaram e o povo fez do luto uma bandeira. Nas semanas seguintes, o Brasil inteiro repetia as palavras que ecoavam em todas as esquinas. Getúlio não morreu, ele vive no coração do povo. A morte de Getúlio Vargas foi mais do que o fim de um governo. Foi o nascimento de um mito, um ato que transformou o desespero em devoção e o homem em lenda. Até hoje, muitos dizem que naquela manhã o Brasil chorou como nunca antes e talvez nunca mais da mesma forma. Naquela manhã, de 24 de agosto de 1954, um tiro ecoou no Palácio do Catete, mas o som não parou ali. Ele atravessou o tempo, percorreu as ruas, os rádios e entrou para sempre na alma do povo brasileiro. Getúlio Vargas não foi apenas um presidente, foi um símbolo, um homem que despertou amores intensos, ódios profundos e transformou a política nacional como poucos na história. Criou direitos, construiu instituições e deu voz a quem antes não tinha. Fez do trabalhador uma força viva na nação. E quando percebeu que o poder não era mais suficiente para proteger aquilo em que acreditava, entregou o que lhe restava, a própria vida. Com seu último gesto, Getúlio não apenas saiu da vida, ele entrou na história. Sua morte mudou o curso do Brasil, silenciou armas, acalmou revoltas e despertou uma comoção que uniu um país inteiro. Um líder caiu, mas nasceu um mito. Um corpo se foi, mas uma ideia se tornou eterna. Até hoje, seu nome é lembrado com respeito, com controvérsias, com emoção, porque falar de Getúlio Vargas é falar de poder,
de povo, de coragem e de destino. Mais de meio século depois, o eco daquele tiro ainda ressoa nos corredores do Catete. Um lembrete de que a história do Brasil foi escrita não apenas por vencedores, mas também por homens que ousaram desafiar o impossível. Getúlio Vargas se foi, mas a sua voz, sua luta e o seu legado continuam vivos nas leis que nos protegem, nos direitos que conquistamos e na memória de um povo que, mesmo em lágrimas, aprendeu a dizer: Getúlio vive. Getúlio é história. Getúlio é o Brasil. E se você chegou até aqui, comenta tô junto aí embaixo para eu saber. Não esqueçam de curtir, se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!